Em 2023, eu tive a perda de um bebê. Foi a primeira vez que eu perdi um bebê, tive uma perda gestacional e não imaginava que era uma dor tão grande. E eu sei que várias mulheres passam por isso, nem todas conversam sobre, nem todas se abrem sobre esse assunto. E eu lembro que à medida que as pessoas sabiam, elas iam falando algumas palavras, tentando me consolar, tentando me ajudar nesse momento de perda, que eu não imaginava realmente que era tão dolorosa. A gente acha que pelo bebê ter pouco tempo ainda, a gente não ter se envolvido tanto emocionalmente, a gente vai sofrer um pouco menos, mas na verdade é uma dor muito particular. E então eu ia contando para algumas pessoas, algumas iam tomando conhecimento sobre isso e elas iam tentando estender algum tipo de palavra para mim. E aí eu fui percebendo como nós temos dificuldade de lidar com a perda, com o sofrimento, com alguma coisa que a gente não tem controle. Então, à medida que as pessoas iam conversando comigo, eu comecei a pensar que talvez seria muito válido ajudar as pessoas naquilo que elas talvez não precisam falar, no que elas talvez não seja legal dizer para uma mãe que acabou de perder um bebê, porque, como eu falei, foi a primeira vez que eu passei por isso. Então, possivelmente, né, quando alguma amiga minha perdeu o bebê, eu talvez tenha cometido algum desses erros ou alguma dessas falas eu tenha também colocado para essa pessoa, mas que eu queria te convidar a refletir sobre elas. A primeira é sobre a gente dizer, poxa vida, você é saudável, você é nova, o Senhor com certeza vai te dar outros filhos, ainda dá tempo. E essa é uma frase que foi me gerando um certo incômodo, porque uma vida nunca vai substituir a outra. Embora Deus possa dar filhos, né, à pessoa que perdeu um bebê, isso não é uma garantia, então a gente não pode subjugar Deus aos nossos planos, aquilo que a gente acha que Ele vai fazer, porque isso não é uma garantia, Deus não nos deve nada, Ele faz como lhe agrada, a vida depende dele, então Ele é quem dá e quem tira, assim como eu perdi um bebê e isso faz parte da soberania de Deus, se Ele vai me dar outro ou não, a gente não sabe dizer. Então, às vezes, a gente, na boa vontade, na intenção de ajudar uma mãe, a gente fala sobre isso, que ela é nova e saudável, que ela vai ter outras oportunidades de gerar uma vida, quando na verdade a gente não sabe. E ainda que o Senhor me dê novos filhos, outras vidas, ainda assim essa vida não vai cobrir aquela que foi perdida. Então, às vezes a gente fala isso sem perceber, mas isso não vai consolar o coração de uma mãe que perdeu um filho. A segunda coisa que também acabei ouvindo é que talvez para mim seria menos doloroso do que para uma mãe que perdeu na primeira gestação, porque ela nunca teve filhos, então é a primeira vez que ela vai gestar uma vida e por causa disso talvez ela fique receosa de não conseguir ou de ter algum problema, alguma dificuldade. Mas eu queria dar um exemplo de como o sofrimento e a dor ela é uma coisa muito pessoal e muito particular, que a gente não tem como, por exemplo, colocar em graus ou medir ou comparar. Então, eu já tenho sim uma filha de 2 anos e quando eu perdi o bebê, eu, por exemplo, precisei explicar para ela que ela não ia conhecer esse irmão ou irmãzinha, porque o Senhor tinha decidido dessa forma e tinha levado esse irmãozinho ou irmãzinha. Quando eu contei isso para ela, apesar dela ter 2 anos, ela sentiu muito e ela passou 1 minuto pelo menos chorando. E depois, ao longo das semanas, conforme ela presenciava eu conversando sobre isso com o pai dela, com meu esposo ou com alguma amiga, ela mudava a fisionomia, a forma como ela estava brincando, ela já ficava mais quieta. Então eu ainda, além de ter que lidar com o sofrimento da perda de um bebê, eu precisei também lidar com a dor da minha filha, que apesar de muito pequenininha, também estava sentindo comigo esse impacto. Então a gente percebe que não tem uma receita, né? Um não vai sofrer menos ou mais, cada um vai sofrer de uma forma. Então às vezes a gente trata o sofrimento tentando medir, tentando comparar, e isso não é legal, né? A gente precisa ter muito cuidado com como a gente vai lidar com o sofrimento da outra pessoa. E uma terceira frase que me chamou muita atenção também, que eu acabei ouvindo nesse processo da perda gestacional, é que se eu perdi esse bebê, Deus tinha um motivo, um propósito, ou Ele sabia, né, que talvez Ele estava ali me protegendo ou me guardando de certas situações. Então, por exemplo, no imaginário das pessoas, às vezes, essa gestação não foi para frente porque a criança podia vir com algum problema, alguma questão, alguma circunstância. Às vezes a gente acha que Deus está nos protegendo e nos guardando de viver certas coisas, mas eu queria lembrar a gente que a perda, né, a morte de alguém, de uma vida, mesmo que seja em desenvolvimento, ela não é um livramento, né? Ela é um fruto do tipo de vida que nós temos hoje. A morte chegou a nós por causa do pecado. Então,
nunca é um livramento, nunca é uma coisa que Deus está nos poupando, até porque se uma criança nascer com algum tipo de questão, é o próprio Senhor quem vai prover a nós a capacidade, né, o sustento para lidar com esses desafios. Então, eu não sinto, né, que quando uma mãe perde um pai, né, perde ali aquele filho, nós estamos sendo poupados e livrados pelo Senhor. Obviamente, Ele é soberano, sabe seus desígnios, mas nós não temos essa resposta. Então, a gente também precisa ser muito cuidadoso na forma como a gente encara essas questões que a gente não tem resposta. E por que eu tô falando tudo isso? Meu objetivo não é que as pessoas se sintam mal por elas já terem falado isso, ou elas fiquem, né, pensando se já cometeram esses erros, porque, como eu falei, nós temos dificuldade mesmo de lidar com o sofrimento uns dos outros. O sofrimento, ele gera um incômodo em nós, um desejo de saber o porquê nós estamos sofrendo, porque nós perdemos um bebê, mas na soberania de Deus a gente não tem controle sobre isso, a gente não sabe certas respostas. Então eu queria te convidar a pensar o porquê que a gente sente essa angústia, esse desejo tão imediato de responder ao outro, o que ele deve pensar, como ele deve encarar seu sofrimento, mas te convidar a sofrer junto com aquela pessoa. Então, no próximo vídeo eu quero te contar como lidar com essas coisas. Esse é mais do que não falar para uma mãe que perdeu seu filho. Se você já passou por isso, já perdeu algum bebê, se você já enfrentou a perda gestacional, ou se você também já passou por essa situação de ter que consolar uma amiga que teve essa perda, me conta nos comentários como você lidou com isso, o que você já ouviu, o que você já falou, para que a gente possa aprender a olhar o sofrimento de uma outra forma. E no próximo vídeo eu quero também te contar o que você pode fazer.